Olá! No programa de hoje você vai saber como funciona o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Vai ver também que o aborto de fetos anencéfalos já era autorizado pela Justiça antes da decisão do STF. E ainda, saiba avaliar quando o aumento do aluguel é legal ou abusivo. Não saia daí, o TJTV está só começando. A partir de agora, os mandados de prisão expedidos em todo o país devem ser obrigatoriamente registrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão, o BNMP, como determinou o Conselho Nacional de Justiça. O Rio Grande do Norte já integrou a medida. Na prática, a medida funciona como um cadastro geral, onde a qualquer tempo o cidadão poderá ter as informações atualizadas e praticamente em tempo real. No Rio Grande do Norte, o provimento número 90 de 2011 da Corregedoria Geral de Justiça regulamentou o dispositivo que passou a valer desde o dia 15 de maio. A principal vantagem é que em qualquer lugar do país, a partir dessa inserção desses dados no sistema, as pessoas que estão com a pessoa suspeita de estar com algum problema com a justiça poderá ser consultado online no momento e fazer a prisão, caso aquele mandado de prisão esteja em aberto. Os registros dos mandados no BNMP devem ser alimentados no Sistema de Automação Judiciária, o SAJE, pelo próprio juiz ou por um servidor autorizado. O prazo para que o cadastro seja feito é de 24 horas. Os mandados decretados antes da regulamentação da norma devem ser disponibilizados no SAJE até o dia 15 de julho. O juiz corregedor Paulo Maia explica que o procedimento é simples e muito eficaz. A inserção do mandado no Banco Nacional de Mandado de Prisão é feita automaticamente no momento em que o juiz ou o servidor que expede o documento, ou seja, o mandado de prisão, insere ele no SAJE, finaliza o documento e automaticamente o SAJE se interliga com o Banco Nacional de Mandado de Prisão e envia o mandado para este banco. Para o caso de um mandado ser expedido em caráter sigiloso, o prazo para inclusão no Banco Nacional de Dados se iniciará após o cumprimento da diligência ou quando afastada a necessidade de restrição do procedimento. Toda vida que o juiz expede o mandado de prisão, ele tem que colocar a validade daquele mandado. Não só para que mandados vencidos não deixem de ser cumpridos, mas também para que o juiz tenha um controle para saber de quem ele capturou e de quem ainda está foragido. O juiz assessor da presidência, Guilherme Pinto, destaca esta como mais uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que se soma à melhoria dos trabalhos judiciários e eficiência no serviço prestado. Se implantou no próprio sistema SAJE, certo? A possibilidade de, ao emitir o mandado de prisão, com um mero toque, já se inserir todos esses dados do mandado de prisão diretamente dentro do Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça. Então, todo o trabalho foi para que haja essa facilidade por parte dos magistrados. E, havendo essa facilidade, cumprido essa adaptação do sistema, eu acho que nós cumprimos a nossa missão de se integrar totalmente a esse Banco Nacional de Mandados de Prisão, que acredito é uma grande iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Veja a seguir. Grávida de fetos anencéfalos podem decidir pela interrupção da própria gestação. Antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal pela legalidade do aborto de fetos anencéfalos, a interrupção da gravidez em casos assim já era permitida, quando autorizada por um juiz de direito. Agora, as mães não precisam mais desta autorização. A anencefalia é uma malformação para o tubo neural, caracterizada pela ausência do cérebro nas primeiras semanas de formação embrionária. Devido à impossibilidade de sobrevivência do feto, o Supremo Tribunal Federal decidiu em abril deste ano que é possível interromper a gravidez nestes casos específicos. Uma medida polêmica que dividiu opiniões na sociedade brasileira. No Rio Grande do Norte, a maternidade Escola Januário Cico é a única com autorização para realizar o procedimento. São 4 casos para cada 5.000 pacientes no estado, segundo a diretora médica da unidade, Maria da Guia Medeiros. Este bebê, logo ao nascer, ele vai morrer. Então, não existe possibilidade de sobrevivência desse bebê. Ele pode até viver minutos, horas, mas a morte dele é certa. A gestante que optar pela interrupção da gravidez deve apresentar um exame ultrassonográfico detalhado, feito a partir da 12ª semana de gestação,
e com laudos assinados por 2 médicos. O Conselho Federal de Medicina criou uma comissão de especialistas para definir as regras e normas para o procedimento. Na prática, explica a médica, esse processo já vinha sendo feito na maternidade Januário Cico há anos. A diferença é que agora não é mais necessário a apresentação de alvará judicial. Ela basta manifestar o seu desejo, ser encaminhada à comissão de ética pelo médico, ter 2 ultrassonografias de ultrassonografistas diferentes e procurar a comissão de ética do hospital. A comissão de ética recebe os documentos e encaminha essa paciente para o médico do plantão realizar a interrupção da gestação. Além das consequências para o feto e para a família, é preciso levar em consideração também os riscos que a gestante corre durante os meses de gravidez. Ela pode ter uma doença que se chama polidrâmio, que é muito líquido na barriga. Essa quantidade de líquido exorbitante dentro da barriga da mãe pode fazer com que essa mãe tenha, depois do parto, embolia, o útero não se contraia, ela tem uma doença que se chama coagulação intravascular, ela às vezes precisa tirar o útero. Então, assim, o médico explica e, diante da explicação do médico, o casal é quem vai decidir se realmente quer fazer a interrupção da gestação ou se vai levar avante essa gestação. A voz das ruas, neste caso, parece uníssona. A população leva em consideração, na hora de anuir a decisão do Supremo de permitir o aborto em caso de anencefalia, o fato de o bebê não ter expectativa de sobrevivência e o sofrimento da família. Eu acho que é um sofrimento muito grande para a criança e para a mãe também, né? Ter um filho dessa forma. Quando ela nasce sem cérebro, com certeza ela já nasce morta, e por isso que eu sou a favor do aborto. Porque não pode nascer uma criança com um problema desse, né? Vir ao mundo, né? A juíza da Vara de Família de Natal, Fátima Soares, explicou que a decisão do Supremo é autoaplicável. Daí ser desnecessário, a partir de agora, o pedido de autorização judicial. Mas é necessário que o próprio hospital e os médicos que forem fazer o procedimento cirúrgico eles se resguardem, tenham autorização da mãe, dos pais, para essa finalidade, até porque, na decisão, o ministro Gilmar Mendes deixou bem claro no seu comentário, né, após a decisão do STF, de que isso deveria ser bastante fiscalizado. O Executivo e a própria sociedade exigiam uma fiscalização. Entender um pouco mais sobre o juridiquês é muito útil para saber interpretar as entrelinhas a que somos expostos no dia a dia. Vamos ver o que o Direitinho trouxe para a gente hoje? Oi, gente! Hoje nós vamos entender o que significa o termo servidão no juridiquês. Será que as pessoas na rua souberam explicar essa definição específica? A servidão não pode recair sobre prédio do próprio titular. Escravidão, pelo menos é o que eu percebo. Se fosse servidor, eu entendi. Agora, servidão, aí tá ainda a entender. Viu? Eu imagino que seja o direito de passagem sobre o território do prédio do titular. O excesso de trabalho, uma coisa desse tipo. Seria alguma coisa inerente à prestação de serviços, alguma coisa nesse sentido. Como se fosse um serviço público, que não pode cair sobre a responsabilidade de uma só pessoa. O juiz José Herval Sampaio Júnior, da 2ª Vara Civil de Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte, me explicou que há situações em que um prédio depende de alguma forma das instalações de outro prédio vizinho. Como, por exemplo, quando para ter acesso à rua, os carros dos moradores de um prédio precisam passar por dentro do pátio do prédio vizinho. Neste caso, diz que o prédio que doa o acesso à rua é serviente e o prédio que utiliza as dependências do outro é dominante. Então a servidão seria o encargo que o proprietário do prédio serviente tem que suportar em benefício do prédio dominante. Isso acontece muitas vezes por um acordo entre os 2 proprietários e tem que ser registrado em cartório. Ok, pessoal? Então a gente se vê de novo no próximo Juridiquês. Tchau! Será que o aumento do seu aluguel está dentro da lei? Saiba no próximo bloco.
Aumento no aluguel é sempre um assunto indigesto para os inquilinos, mas saber quando o aumento é abusivo ou se está dentro da lei pode facilitar a negociação com o proprietário. Na última casa que José Vanilson morou, o proprietário pediu um aumento anual de 33% no valor do aluguel. Ele pagava R$ 300 e a proposta era elevar o valor para R$ 400. Sem um contrato formal e sem condições de arcar com o aumento, ele teve que entregar o imóvel. Sempre que aumentava o salário mínimo, aumentava também, consequentemente, aumentava o aluguel. E como a gente tem filho, tem família, tinha que pichinchar. E eles não aceitavam, então a gente se mudava de localidade. Eles preferiam aumentar e ganhar mais do que a gente ficar na casa. Então, por isso que sempre mudava de casa, né? E é muito difícil a situação de quem paga aluguel no Brasil. Situações como a que José Vanilson viveu são muito comuns. Por isso, é recomendável procurar uma empresa especializada para formalizar um contrato justo, coisa que ele não fez. Esta imobiliária, em Natal, utiliza como padrão o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, cujo cálculo é elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. O reajuste de 2011 do IGPM, como de outros índices utilizados no mercado, por exemplo, foi de aproximadamente 1%, margem expressivamente menor que a que foi paga pelo marceneiro, que optou por fazer um acordo informal. Os contratos de locação da imobiliária, ele tem um padrão anual, né? É por 12 meses os contratos. Eles são reajustados de acordo com a lei pelo IGPM anualmente, que pega todo o IGPM acumulado e faz esse reajuste. De qualquer maneira, para que o reajuste possa acontecer como manda a lei, o valor deve ser calculado por um dos índices de inflação estipulados em contrato. A rigor, os reajustes de aluguel são feitos anualmente. Eles podem ser renovados com uma nova negociação de preço ou somente pelo reajuste do IGPM. O juiz Paulo Sérgio Lima explicou que somente é possível um reajuste fora do período estipulado se houver um acordo prévio entre as partes. Pela lei, o aluguel pode ser reajustado anualmente, de acordo com a média do IGPM do ano anterior. De qualquer maneira, quem se sentir prejudicado pode procurar a justiça para reverter o prejuízo. Se tiver sido pactuado um índice de correção monetária no contrato, o proprietário não pode violar ou estabelecer um índice maior do que aquele pactuado. Se ele o faz, o inquilino pode entrar na justiça para desfazer esse ato do proprietário. Dúvidas e mais dúvidas sobre os seus direitos e deveres rondam a cabeça do cidadão, mas uma a uma a gente ajuda a esclarecer aqui, no quadro De Olho no Seu Direito. Eu gostaria de saber do juiz como eu, pessoa física, posso fazer valer o Estatuto do Adolescente no sentido do dever da moradia. Como é que eu posso entrar na justiça para garantir isso para ele, já que existe um assentamento no Guarapes há um ano, e o terreno é dele, já conseguiram, e o município ainda não construiu nenhuma casa. Bom, Soraya, realmente a Constituição da República Federativa do Brasil prevê no artigo 6º, o direito à dignidade de moradia, ou seja, todo cidadão tem direito a ter um ambiente que possa, juntamente com sua família, e isso envolve também os filhos, a ter uma moradia, e essa moradia não se limita a apenas 4 paredes. A moradia significa um ambiente com saneamento básico, acesso a transporte público, à saúde, à escola, à educação. Então, no caso concreto que você está em dúvida, a sugestão seria que as pessoas, né, que você fala que são vários, é um assentamento coletivo, as pessoas procurassem a Defensoria Pública aqui de Natal para que possam assim ingressar com a ação civil pública em uma das varas da Fazenda, pleiteando esse direito. Esse tipo de ação não tem muita, é uma novidade no direito brasileiro, mas alguns estados e algumas capitais já existem essas ações, onde os moradores pleiteiam que o poder público, através da prefeitura, forneçam essa moradia adequada e digna a seu cidadão. Estas e outras notícias do Judiciário Estadual você pode acessar também no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, basta enviá-las por e-mail para um dos endereços que estão no seu vídeo. O TJTV de hoje termina aqui.
Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.